Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estou aqui para trazer mais uma reflexão bíblica da palavra do Senhor Jesus Cristo. Hoje é 24 de dezembro já estamos na véspera do Natal, mas eu quero trazer uma reflexão voltada à questão do nascimento de Jesus. Eu estava hoje meditando no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 7. Depois você pega a Bíblia lá e aí você lê o que está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 7, que você vai ver lá uma coisa surpreendente, uma coisa estrondosa que vai te chamar a atenção. Lá em Lucas fala que quando Jesus nasceu, ele nasceu e a Maria, a sua mãe, envolveu ele em panos, né, e colocou ele numa manjedoura, porque não havia lugar na hospedaria. Em algumas versões fala estalagem, numa linguagem popular nossa hoje, casa. Jesus nasceu, né, fora de uma hospedaria, fora de uma estalagem, fora de casa, de uma casa. E ali pegaram Jesus e colocaram numa manjedoura. A manjedoura, naquela época, era um local onde colocava alimentos para os animais. Hoje a gente vê nos cartões postais uma manjedoura bonitinha, Jesus todo colocado ali, todo colorido, um bocado de coisa bonita ao redor de Jesus, do menino Jesus ali, como muitos fazem essa figura. Então você vê que não é aquela visão correta do que está nos cartões de Natal. Se você for ver na realidade, aonde colocaram Jesus não era um lugar muito bonito não. A manjedoura era um lugar onde tinha sujeira, tinha tanta coisa ali que representava a sujeira ali, naquela manjedoura. A hospedagem ficava de frente nesse setor, né, aonde os animais ficavam. Então aí era um compartimento fora da hospedaria, fora daquelas estalagens onde o pessoal morava, das tendas, das casas, lá fora, distante, só onde os animais ficavam. Em outras linguagens, é como se seja um curral, porque aonde tem manjedoura é um certo tipo de, como seja pode ser até uma gruta, a pessoa pode fazer de uma manjedoura, onde coloca sal, coloca alimento para os animais. Pode ser feito de madeira, a manjedoura, mas não é um lugar tão limpo igual a gente vê nos cartões postais, tudo arrumadinho, não é aquela visão. E Jesus nasceu ali. Por quê? Porque não tinha lugar na hospedaria, não tinha lugar na estalagem, em algumas linguagens. Uma linguagem popular de hoje quer dizer que não havia lugar na casa. E aí eu olhando para esse texto, eu fiquei refletindo a questão do nascimento de Jesus. Hoje nós estamos numa véspera do nascimento. Eu comparo como seja você, como uma pessoa, todos os anos tem aquele comemoração do seu aniversário no dia que nasceu. Aí a pessoa já faz aquele preparatório, beleza, já pro outro dia o aniversariante está ali comemorando juntamente com seus familiares. Aqui nesse contexto, aqui fala que Jesus ficou de fora. Jesus ficou de fora. O que eu quero chamar a atenção nessa reflexão é que nós estamos num Natal onde representa o nascimento de Cristo, o nascimento de Jesus. Mas se você for ver pelo texto, Jesus já vem ficando fora do seu aniversário há muito tempo. Quer dizer, ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam.
Olha só a situação. Jesus veio para os que eram seus e os seus não receberam. Então, trazendo um exemplo disso, foi um exemplo de um soldado que foi para a guerra, para a Segunda Guerra Mundial, e passou aquele período de guerra lá fora da família, né? Fora dos seus familiares. Deixou sua esposa, seus filhos e partiu para a guerra. E ele ali, ansioso que aquela guerra terminasse para ele voltar para casa. A guerra terminou e ele veio ansiosamente correndo para a sua casa. Quando chegou na sua casa, que bateu na porta, que a sua esposa abriu, logo ela ficou surpresa e ele viu algo surpreendente, algo diferente nela. Por quê? Porque ela dava para entender que ela não estava mais esperando ele vir mais. Já tinha dado como morto, já tinha dado como desistente. E ele olha e viu outro no lugar dele. Outro homem que tomou o lugar dele, ali naquele lugar. E aí ele teve que ficar de fora da sua casa. Então hoje não é diferente, de jeito nenhum. Jesus, nesse período de Natal, mesmo do seu nascimento para cá, Jesus sempre ficou de fora da hospedaria, ficou de fora das estalagens, ficou de fora das casas, né? Então você vê que são poucos que verdadeiramente faz o aniversário de Jesus corretamente, e Jesus está presente naquele aniversário dele. Por quê? Porque a gente vê hoje que, como eu estava dando o exemplo do soldado, quem é que está substituindo o lugar de Jesus em algumas casas? Justamente o velho de barba branca, o tal de Nicolau, o tal do Papai Noel. E esse tal de Papai Noel, que representa Nicolau, que esse é o nome original dele, que se você for buscar estudo relacionado a isso, esse Nicolau era um senhor que presenteava muita gente naquela época dele. E aí o povo pegou essa figura do velho, né, e transportou para a questão do Natal, interligou isso. E nós sabemos que não é verdade. E hoje, no aniversário de Jesus, que amanhã é o aniversário dele, já estão fazendo a parte dos comemorativos hoje, mas para receber quem? Em algumas hospedarias, em alguma casa, estão fazendo toda essa argumentação, tudo bonitinho, mas para receber outra pessoa em casa. Quer dizer, é o aniversário de Jesus, mas Jesus não tem o prazer de ir lá e comemorar junto com as pessoas ali, no sentido espiritual da coisa. Já tem outro substituindo ele. Quem é? O Nicolau. É lá o tal do Papai Noel. E aí as pessoas levam isso como uma coisa normal. E isso não é normal. Porque quem está representando lá o Nicolau e quem está representando lá o Papai Noel é a pessoa de Satanás. É a pessoa do diabo que está representando ele. E as pessoas não acordam para isso. Isso é uma reflexão para você que é crente também, acordar. Aí vem, no aniversário, coloca o quê? Uma árvore, aquela árvore lá bonita, toda brilhando, com as bolinhas, tudo bonitinho. Não foi dessa maneira, né? E nem Jesus recebe um certo tipo de aniversário desse, de jeito nenhum, no seu nascimento. Por quê? Porque aquela árvore ali, e aquelas bolinhas que coloca na árvore de Natal, ali aquelas bolinhas, naquela época, os babilônios matavam as pessoas, decipavam a cabeça e empenduravam na árvore. Então todos era na guerra, matava, cortava a cabeça e empendurava na árvore, para representar ali a questão do Natal babilônico. E isso pegaram e configuraram dentro da figura do Nicolau e o Natal. E isso não é o Natal verdadeiro. Então, crente em Jesus, se você tem uma árvore de Natal lá na sua casa e você coloca essas bolinhas tudo empenduradas lá,
A partir de hoje você está sabendo a verdadeira história dessa árvore aí. Essa árvore aí é uma árvore babilônia. Essas bolinhas aí representam a cabeça de pessoas que eram arrancadas, dissipadas naquela época que era colocada ali. O rei colocava ali naquela árvore ali. Então, aonde você vê essa árvorezinha e essas bolinhas, está representando um nascimento, um Natal pagão. Porque o Natal verdadeiro, Jesus ficou de fora há muito tempo, né? São poucos que Jesus está dentro da casa, está dentro da estalagem. Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia e bate até hoje no coração de alguns que a casa, não estou dizendo que seja uma casa só física, mas que seja a casa espiritual, que é você é a casa. Então Jesus está lá em Apocalipse, ele fala que ele bate na porta do nosso coração, e se você abrir, ele vai entrar, vai fazer morada, e aí a sua vida muda. Aí todo o nascimento, como a hoje de 24 para o dia 25, que é o nascimento de Cristo, Jesus está fazendo o quê? Ele está nascendo dentro do coração da pessoa. Então Jesus, ele já está dentro do meu coração, porque há muito tempo que eu aceitei ele como único e suficiente Salvador. Quando você aceita Jesus, é quando você abre a porta da sua casa e ele faz uma morada dentro de você e fica para sempre. Hoje para amanhã é o nascimento, só que o povo não estão abrindo a porta das suas casas espiritual para Jesus entrar. Está abrindo a porta da sua casa espiritual e a casa física para quem? Para o Nicolau entrar, para o tal do Papai Noel entrar, que representa Satanás. Não pense que isso representa Jesus, que não está representando. Então o Natal não tem nada a ver com ovo de Páscoa, não tem nada a ver com chocolate, não tem nada a ver com isso, de maneira nenhuma. Isso é uma maneira pagã que foi inserida dos babilônios para cá. E aí se tornou uma cultura, se tornou algo que todo mundo quer usar. Até os crentes querem pegar a figura babilônica e colocar dentro das suas casas e achando que fica tudo certinho por aí. Não vai ficar não, meu filho. A cobrança vem. Por isso que tem muitos crentes hoje pagando um preço horrível, porque aceitaram Jesus, tiveram o ensinamento correto, aí está fazendo tudo de novo, tudo errado, né? Retornou a maneira pagã, tudo de novo. Só falta estar ajoelhando perante as estátuas de novo e fazendo as suas rezas. Só falta isso. Só mudou de papel. Só mudou de religião, como diz o povo. No lugar de rezar, está só orando. Mas as práticas que fazia lá no paganismo, só fizeram fazer uma roupagem nova, para alguns cristãos. E isso é perigoso, porque o crente ele não sai da prova. O crente continua naquela prova direto, na miséria, nada muda, não tem alegria, não tem satisfação na alma, não tem aquele gozo de dizer estou em Cristo, não tem. Você pode ver atribulado direto, nada prospera, nada muda. Por quê? Porque continua abrindo as portas pagãs na sua vida. Uma das portas é essa, do dia 24 e 25, que muitos já fica embriagado, já aproveita para encher a cara. Isso é Natal? Aproveita para se drogar. Isso é Natal? Aproveita para se prostituir. Isso é Natal? Isso é nascimento de Cristo? Como que pode ser? Então isso é um perigo, o que está acontecendo hoje, de hoje para amanhã. Quantos não vão descer à sepultura com Jesus fora, né? Quer dizer, fazendo uma comemoração, a gente vê fogo soltando, mas isso é para Jesus? Não, é para receber o Nicolau, é para receber o Papai Noel, é para receber Satanás na sua casa. E isso é uma palavra direta, sem rodeu. É isso que está acontecendo. As pessoas pensam que é tudo normal. Não é, rapaz, não é. Você vê que no Natal as pessoas se suicidam, no Natal as pessoas ficam com aquele espírito moribundo, triste, se mata, se droga, se prostitui. E isso é aonde estão convidando o tal de Nicolau e o Papai Noel para dentro desse Natal deles. Aí só vem tragédia, só vem morte, porque Jesus está fora. Agora, o aniversário de Jesus, o nascimento de Jesus, corretamente falando, é um nascimento cristão. É na visão bíblica. E os crentes em Jesus
comemora como o nascimento de Jesus. Nada de árvorezinha lá, com bolinha, nada de caixa de chocolate, não tem nada a ver disso. Vai comemorar com o joelho no chão, boca no pó, adorando o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. É isso que tem que ser feito. O que que os magos veio fazer? Viajaram e quando chegar lá, presentearam Jesus e adoraram. Esse é o significado real do Natal, é adorar Jesus, é se prostrar na presença dele, rasgar a sua alma na presença dele, não é encher a pança não, de jeito nenhum. Por isso que a gente vê que não muda, principalmente aqui no nosso Brasil, que a cultura pagã é forte, a cultura brasileira é forte relacionada a isso. E as pessoas não querem ser libertas. Mesmo depois que aceita Jesus, continua fazendo as mesmas coisas erradas e Jesus lá de fora, como diz o texto. Lá de fora porque não encontra vaga, não encontra espaço. E aí fica lá na manjedoura. O que significa manjedoura? Aonde que você está colocando Jesus? Dentro da tua casa ou na manjedoura? Porque se você estiver colocando Jesus na manjedoura, ou Jesus está ficando na manjedoura, está fora, meu filho, está fora do teu plano, está fora do plano da salvação, está fora da sua casa e você corre risco. Jesus na manjedoura, fora da hospedagem, você está correndo risco. Jesus na manjedoura, fora da sua casa, você está próximo a ser falido. Jesus na manjedoura, fora da sua casa, você está próximo a perder a sua salvação. Jesus na manjedoura, fora da sua casa, você está já dentro de um abismo. Jesus na manjedoura e fora da casa é um perigo que nós estamos vendo aí. Então esse é o meu ponto de vista de estar vendo essa situação. Jesus está na manjedoura ou dentro da hospedaria? Ou seja, Jesus está na manjedoura ou dentro da sua casa, que é o seu coração? Ah, pastor, mas dentro do meu coração não fica ninguém. Eu pego meu coração, pode rachar que não fica nada lá dentro. Eu não estou falando de um coração físico, o coração que bombeia o sangue, não. Eu estou falando do teu ser, do homem real. É isso que eu estou te falando, porque tem gente que eu já vi por aí zombando. Aí pega a figura de um coração, aí racha o coração. Aí diz, não, mas cadê fulano que está aí dentro do coração? Estou vendo ninguém dentro do coração. É claro que ele não vai estar dentro do coração, porque ali é onde bombeia o sangue nosso. Eu não estou falando do coração físico, eu estou falando do coração que é o ser do homem, lá no infinito do homem, onde Jesus faz morada. E muitos, nesse período, não quer que Jesus faz parte da sua vida. Não fique lá na hospedaria, não fique lá na estalagem que é a sua casa. E aí o povo estão perdendo o sentido do Natal e vão ficar na prova por muito tempo. Então, meu irmão em Cristo Jesus, se você estiver comemorando o Natal errado, faça correto, porque a reflexão eu te trouxe nessa tarde. E você só faz errado se quiser. Amém? Que Deus abençoe, shalom, até a próxima reflexão.